Olá, meu nome é Mariana e eu vou apresentar o meu projeto, que é mineração e os seus impactos ambientais. O que são barragens de rejeito? Bom, acho que vocês já lembram, né? A minha ideia desde o princípio era fazer uma maquete sobre o desastre de Mariana. No princípio eu ia fazer mesmo uma maquete mostrando como era o relevo daquela região. Só que aí eu vi que com o tempo ia dar muito trabalho isso, né? Porque eu ia ter que ver o mapa cartográfico e eu também estava pensando em fazer o movimento do próprio rompimento daquela barragem. E com o tempo eu vi que era muito difícil fazer aquilo. Eu já tinha visto outras maquetes no próprio YouTube com essa mesma ideia, então não era nada inovador. Então, eu decidi focar o meu trabalho ainda sobre mineração, só que focar nos métodos para se construir barragens de rejeito, certo? Primeiro, vou falar um pouquinho sobre o meu estágio. Eu fiz o meu estágio na Escola Amorim Lima, que é aqui perto na Zona Oeste. A diretora, ela gostou muito do meu projeto, mas como eu fiz o meu estágio... Como eu comecei a fazer o meu estágio no meio de maio, foi muito difícil de eu conseguir um espaço na escola para aplicar a minha oficina, né? Porque já estavam todos organizados para fazer a festa junina deles. Então, eu não consegui apresentar o meu trabalho, mas mesmo assim eu fiz a maquete para que uma próxima oportunidade, seja no Amorim ou seja em outra escola, eu possa apresentar a questão da própria mineração e colocar a minha maquete para o público para explicar como aconteceu o desastre, né? Ou tentar explicar. Então vamos entender como é que eu fiz essa maquete, certo? Bom, essa maquete eu fiz com isopor, certo? Passei massa corrida depois nela e aí ela ficou mais durinha assim, né? Depois eu deixei um dia secar e depois eu coloquei tinta, né, pra pintar cada parte. Essa parte aqui, marrom, ela é os solos, certo? Os solos. Essa parte aqui, que tem uma areia, né, mais clara, ela vai representar a areia dessa barragem, ok? E essa parte aqui que tá mais escura é a areia, mas eu passei um pouco de água em cima, ela é o rejeito. E tem a parte do lago também, que se formou aqui em cima durante a construção. E o cano aqui, que é pra levar a água que permeia aqui, né, a areia, pra fora daquela barragem. Esqueci de falar, mas essa é a barragem do método de montante, que foi a barragem que foi construída na barragem do Fundão, que se rompeu em novembro do ano passado na cidade de Mariana. Eu pensei depois em cortar essas partes aqui para mostrar realmente como é que essa barragem ela é construída, né? Que o método de montante, vocês já sabem, mas é bom eu só ressaltar que, primeiro só para vocês terem uma ideia, durante a apresentação eu vou primeiro falar sobre a mineração, né? O meu intuito durante a apresentação é falar sobre mineração, qual é a sua importância para a nossa vida e depois colocar os seus impactos. E o principal impacto da mineração no Brasil, né, vou colocar que é a construção, que é o rompimento das barragens de rejeito. E eu vou explicar para eles o que é o minério, o que é o próprio rejeito, né, colocar qual é a diferença, que minério é o que tem valor depois da própria lavra e o rejeito é o que não tem valor, né? Que ele precisa ser colocado, né, armazenado em algum lugar, contido em algum lugar. Então, constroem-se as barragens de rejeito para que aquele material ele fica armazenado em algum lugar. Porque ele pode afetar o meio ambiente se ele é jogado de qualquer forma nos rios.
né? Então ele precisa ser armazenado em algum lugar, então é assim que se formam essas barragens. E aí, eu vou explicar para eles, né, montando como é que se faz essas barragens. Então essas barragens vão ser feitas no próprio solo. Vão primeiro colocar, né, vão construir um dique que é feito com pedra maciça, né, eu escolhi, pode ser feito com pedra maciça ou pode ser feito também com argila, né, em alguns trabalhos que eu li pode ser feito com argila. Eu preferi colocar e caracterizar como pedra maciça. Então, vão colocar essa pedra maciça, vão construir, né, colocar ela e vão colocar aquele rejeito daquele período ali, né. Aqui vão colocar um pouco de areia de praia, pode ser qualquer areia, né, não precisa ser de praia, para que seja mais difícil da água que vem junto com o próprio rejeito permeie, passa, né. Então vai colocar essa areia, por isso que aqui tá mais claro. E para impedir que a água perpassa mais rápido, certo? Só que com o tempo, o minério vai continuar sendo lavrado e mais rejeito vai sendo feito, né? Vai sendo produzido. Então, vai subir até aqui, certo? Então, eles vão precisar fazer um novo dique, né? Para que possa segurar essa nova quantidade de rejeito. Por que que esse minério, né? Por que que esse dique, desculpa, ele tem outra cor? Porque os diques posteriores, né? Os que vêm de cima, ele é feito com o próprio minério, com o próprio rejeito, só que trabalhado, tirado um pouco da água para que possa segurar, né? Esse novo rejeito. Acho que esse aqui não encaixa. Vamos ver esse aqui. É esse aqui que encaixa. Vai ficar assim bonitinho. Só que aí mais minério continua sendo produzido e mais rejeito continua sendo produzido, até que eles vão ter que colocar mais um dique feito com o próprio minério, com o próprio rejeito. E aí, assim, vai sendo construída essa barragem. Né? Não é só com 3 diques, é com muito mais diques, né? Os que estão posteriores ao primeiro sempre vão ser feitos com material do próprio rejeito, certo? Então, só o primeiro dique vai ser feito com pedra maciça, com rocha maciça, né? Mas os que estão posteriores, que estão acima deles, né? Vai ser feito com o próprio rejeito, só que trabalhado, né? Não vai ser o próprio rejeito puro, não. Vai tirar aquela água daquele rejeito para que se forma, né, esse novo dique. Por isso que ele tá numa cor diferente, por isso que eu também não coloquei areia nele, né. Como vai colocando sempre mais rejeito nessa barragem, o material que tá dentro daquele rejeito, que o próprio rejeito ele é um pouco de material que sobra da lava do minério, mas com um pouco de água também. Então, o material ele vai se decantar com o tempo e vai formar em cima como se fosse um laguinho, que não é natural, que só faz parte do processo mesmo de decantação daquele material, certo? Outra coisa que eu queria ressaltar também é que eu sei que isso aqui não é uma maquete real, porque barragens não são assim retinhas, elas são, né, ovais, cada uma tem uma forma diferente, elas não são assim retas. Só que eu mostrei assim pra gente poder visualizar o que é cada coisa, certo? Que eu já fiz só em alguns desenhos, mas que eu achei que falta às vezes uma maquete pra você levar numa escola que às vezes não tenha um PowerPoint pra você mostrar slides, que possa levar essa maquete que é super fácil de fazer, né? Eu fiz com isopor, com massa corrida, com tinta e areia. Só isso, passei cola aqui em cima, só pra deixar um pouco mais brilhante, né? Mas foi muito simples de fazer e também usei aqui um outro isopor pra fazer o cano, né? Que é por onde vaza a água, perpassa a água, caso ela chegue até aqui, né? Só que é um método, né, pra você fazer uma barragem de rejeito muito simples, né, e é o mais econômico, por isso que a maioria das mineradoras no Brasil utiliza esse método para fazer, né.
Só que outra ideia que também eu tive é fazer os 3 tipos de métodos, né? Que esse é o método da montante, né? Porque vai montando. E tem o método da jusante, que é muito mais forte, mas que é muito mais cara, né? Porque faz um dique assim enorme e é só com material de fora, né? Com rocha maciça. E tem o método de... esqueci o nome. É o método de... E tem o terceiro método, que é o método de linha de centro, né? Que são métodos melhores do que o método da montanha, só que são muito caros. Por isso que a maioria das mineradoras não utilizam, porque como esse rejeito ele não tem mais valor econômico, só guardam ele, só armazenam, né, ele em algum lugar para que depois eles não sejam fiscalizados e multados, certo? Então, eles vão ser fiscalizados, mas se eles estiverem guardando para que esse rejeito não possa vir a poluir nada, né, porque tem alguns rejeitos de algumas mineradoras que podem ser tóxicos e isso pode prejudicar todo aquele ecossistema, né? Então é bem importante você saber armazená-lo bem. Só que como é algo que não é a prioridade daquela mineradora, eles não dão tanto tempo, né? E não gastam tanto dinheiro com isso, que é um problema muito grave. Mas basicamente é isso. Eu quero apresentar esse método, eu quero fazer outras maquetes também, né, pra gente poder comparar essas 3 maquetes, né, que é a maquete da jusante, a maquete de alto de centro, né, deixa eu confirmar, não, que é a maquete de linha de centro, certo? Então, eu quero fazer as 3 maquetes para que a gente possa levar para o público, né, que for ouvir, outros métodos, né, pra gente poder guardar esse rejeito, que não existe só esse método, né, porque ele é o mais usado, que ele é o único que existe, já pensar em outras formas, só que não há vontade das próprias mineradoras em gastarem mais dinheiro com essas outras formas, o que é muito triste, né. Mas eu ainda quero fazer isso, apresentar para outras escolas, provavelmente no próximo semestre. Eu vou continuar com esse projeto, né, porque eu gostei muito dele. E é isso, professoras. Obrigada pela oportunidade de mandar um vídeo depois. Obrigada.